I'm an ex-Mormon. Of course I'm experiencing things as an adult that most people experienced in junior high and high school. I'm an ex-Mormon. Of course I'm a lightweight when it comes to drinking alcohol. I'm an ex-Mormon. Of course 1 cup of coffee makes my body freak out and gives me the jitters. I'm an ex-Mormon. Of course I was a 30-year-old virgin. Was. I'm an ex-Mormon. Of course I'm catching up on all the swear words like E a liberdade dele é deixar de ser virgem, né, como ele falou, quebrar a lei da castidade e fazer uso de álcool ou quebrar os mandamentos da igreja das mais formas variadas possíveis. Tem uma frase de Santo Agostinho que ela é uma reflexão para todos nós até hoje, né? Ele dizia que a gente tem tantos donos quantos forem os nossos vícios. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Recentemente, você acompanhou aqui no canal eu falando a respeito do David Archuleta. Ele que é um ex-cantor de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, apareceu nos eventos mais importantes da própria igreja, apoiado pelos membros, incentivado por todos e hoje se tornou um crítico da igreja. Ele está se posicionando a todo momento contrariamente de todos os jeitos que ele pode, né? Fazendo vídeo, indo na mídia, em programas de entrevista, lançando música contra a igreja, né, e tudo mais. Tudo que ele pode, ele está fazendo. E aí, eu quero analisar junto com você toda essa situação e fazer um paralelo com a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque é muito interessante observar que muita gente que se torna crítico da igreja, para construir um conforto mental diante de uma situação de conflito que ela tem ali, ela faz uma abstração da própria igreja em relação a Jesus Cristo. Então ela pega, separa uma coisa da outra e faz como o David Archuleta está fazendo, por exemplo. Ele fez piada com a lei da castidade, satirizou a palavra de sabedoria, como se essas coisas fossem oriundas apenas de uma abstração chamada igreja, né? Um monte de homem mau de terno, e que na verdade são do próprio Salvador Jesus Cristo. É ele que pede isso pra gente, tá? Essa abstração de achar que a igreja que nos obriga, que nos oprime, que nos coloca cativos, né? Ela não existe, ela só é um falso conforto que as pessoas que estão em conflito com a própria igreja criam para aliviar suas consciências, tá bom? Então eu queria falar sobre tudo isso, tá? Mas vamos assistir aí basicamente o que o David Archuleta anda falando aí sobre a igreja. I'm an ex-Mormon. Of course I'm experiencing things as an adult that most people experienced in junior high and high school. I'm an ex-Mormon. Of course I'm a lightweight when it comes to drinking alcohol. I'm an ex-Mormon. Of course 1 cup of coffee makes my body freak out and gives me the jitters. I'm an ex-Mormon. Of course I was a 30-year-old virgin. Was. I'm an ex-Mormon. Of course it feels freeing to be able to wear tank tops again. I'm an ex-Mormon. Of course I'm catching up on all the swear words like Muito bem, então a gente viu aí que ele usou uma trend, ou para você que é mais velho, uma moda, né? E muita gente está usando, até membros da igreja inclusive, os missionários, eu vi eles fazendo conteúdo com isso daí esses dias, falando o seguinte: eu sou missionário e é claro que eu tenho dores no joelho. Eu sou missionário e é claro que eu dou testemunho do livro de Mórmon, né? E aí ele fez basicamente isso daí, só que usou essa trend para poder satirizar a própria igreja, né? Então você viu aí que ele satirizou a palavra de sabedoria, a lei da castidade, né? A vida dele em geral em relação à igreja e tudo mais. E é curioso porque você observa o seguinte, tá? Ele passa a impressão para as pessoas de que a vida nesse momento dele é liberta e que enquanto ele estava na igreja ele estava aprisionado e tudo isso fazia muito mal a ele. E a liberdade dele é deixar de ser virgem, né, como ele falou, quebrar a lei da castidade e fazer uso de álcool ou quebrar os mandamentos da igreja das mais formas variadas possíveis. E é muito curioso isso,
que tem uma frase de Santo Agostinho que ela é uma reflexão para todos nós até hoje, né? Ele dizia que a gente tem tantos donos quantos forem os nossos vícios, né? Um homem ele tem tantos donos da mesma forma que é proporcionalmente a quantidade de vícios que eles têm. E é incrível como o David Archuleta ele não consegue enxergar isso nesse momento, né? Ele está vislumbrado por quebrar os mandamentos, e ele se sente eufórico nesse momento por conta disso, né? E vê, na verdade a gente sabe que os mandamentos eles são uma proteção, porque a gente poderia examinar cada ponto desses e ver em qual nível, em quais quantidades nós somos protegidos. Uma pessoa que vive a lei da castidade, ela fica livre de inúmeros problemas, principalmente do jeito que o mundo é, né? Se o Robinho vivesse a lei da castidade, ele não estaria na cadeia nesse momento. Se o Daniel Alves vivesse a lei da castidade, o jogador, ele não estaria encrencado com a justiça, né? Embora pareça que houve um afrouxamento da pena dele. Se todo mundo vivesse a lei da castidade, famílias estariam em perfeito estado, não haveriam filhos com raiva de pais que traem as suas esposas, né? Traem ali a mulher, sua companheira, ou vice-versa, mulheres que traem maridos e destroem a família. Existiriam pessoas que teriam menos doenças sexualmente transmissíveis, pessoas espiritualmente mais limpas, certo? Elas não enxergariam umas às outras como objetos, pedaços de carne. Isso eu só falei da lei da castidade, certo? Agora vamos para a palavra de sabedoria. Se houvesse pessoas que não ingerissem bebidas alcoólicas e seguissem ela estritamente, você teria menos acidente de trânsito, você teria menos gente com cirrose, menos gente com alterações aí de atitudes, né? Uma pessoa bêbada faz um monte de besteira. Então, eu poderia ficar falando aqui das questões de saúde, das questões espirituais, mas sem parar do quanto a gente é abençoado por seguir as leis de Deus. Mas nesse momento eu queria destacar a abstração, que é impressionante, né? Que muita gente faz que critica a igreja. Essas pessoas, elas acham que os mandamentos são regras restritivas de homens maus de terno, certo? E não é verdade. Por mais que alguém se afaste da igreja e queira falar, eu não tenho o testemunho do livro de Mórmon porque eu estou afastado da igreja, né? Ou se tiver ainda é muito bom, mas caso não tenha, certo? Você vai ter que negar uma série de coisas, tá? Você vai ter que negar a Bíblia, você vai ter que negar o testemunho dos apóstolos, você vai ter que negar o próprio Cristo, vai ter que negar o livro de Mórmon junto com isso, para dizer que essas coisas, os mandamentos serem quebrados, não é contrário ao que Deus estabeleceu, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os mandamentos, eles não são algo instituído por homens maus, mas é instituído pelo próprio Jesus Cristo. Em João 15,14, Jesus Cristo vai dizer: se você é meu amigo, guarda os meus mandamentos. Não foram os homens maus de terno, não foi a igreja, certo? Não foi o corpo de Cristo. A igreja é a noiva. O cabeça é o Cristo. Não tem como negar isso aqui. Não adianta. Não adianta criar um simulacro de realidade, porque em determinado momento a gente vai ter que lidar com isso. Não adianta criar uma abstração para montar uma estrutura de conforto mental a fim de negar a própria realidade. O Cristo falou isso. Isso está no relato bíblico, isso está no relato do livro de Mórmon, certo? E não tem como, não adianta montar um Deus personalizado, como o David Archuleta parece querer fazer nesse primeiro momento, né? Não adianta falar, não, tá tudo bem com Deus, eu recebi uma resposta de Deus, mas essa resposta me leva a quebrar os mandamentos. Isso não faz o menor sentido, certo? Não adianta deixar de olhar para a própria realidade. Não vai mudar as coisas, certo?
E vê só, o David Archuleta ele fala, por muitas vezes, em sofrimento. Né? Ele sofreu, e eu acredito que o sofrimento dele, de fato, é genuíno. Tá? Ele falou que as questões a respeito da sexualidade dele o fizeram sofrer em confronto com os mandamentos de Deus, e é genuíno, eu creio que é verdade o que ele está falando em relação ao sofrimento dele. Só que o sofrimento, ele não pode ser o nosso ídolo. A esfera do sofrimento, ela sempre vai ser menor do que a esfera onde Deus está e onde Ele estabeleceu os mandamentos. Uma coisa não pode ter prioridade sobre a outra. É dessa forma que o Senhor estabeleceu. Certo? Então, quando a gente lembra da Páscoa, quando a gente lembra de Jesus Cristo, é a consolidação de todas essas coisas. Ele morreu pelos nossos pecados e ele não permaneceu na tumba. Ele levantou. Ele ressuscitou para confirmar que todos nós fomos salvos e para dar testemunho de que ele é o Cristo. E de que apesar de todo o sofrimento que a gente passa por essa vida, esse sofrimento ele vai cessar. Como diz Apocalipse 21:4, toda lágrima será enxugada. Só que a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar nele e isso passa por se livrar de todo tipo de abstração, de todo tipo de ilusão, de todo tipo de deformar o caráter de Deus original. Se Deus está se parecendo muito com aquilo que eu quero, tem que estar errado. Se eu sou imperfeito e Deus está se parecendo muito com aquilo que eu quero, não tem jeito de ser Deus. Ele tem que transcender, ele tem que ser muito, muito melhor do que eu sou, porque eu sou um porcaria. Certo? Essa que é a realidade. Todos nós somos mendigos em busca daquele que tem o pão na mão. E aquele que tem o pão na mão é o nosso Salvador Jesus Cristo. E é isso que a Páscoa simboliza. A ressurreição do nosso Salvador. Entende? Aonde o fato dele ter ressuscitado está além de todo o sofrimento que a gente passa, está numa esfera celestial, acima de tudo aquilo que a gente vive, de todos os nossos gostos, de todos os nossos anseios, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que a gente preza, tem que estar acima. Esse é o status de um Deus que se fez como nós, que foi no mais baixo nível possível para resgatar a todos nós. Então, eu ficaria muito feliz se esse vídeo de alguma forma chegasse ao David Archuleta, mas eu já estou feliz nesse momento de ter essa oportunidade de estar aqui com você e de lembrar que a Páscoa é a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo e que Ele é o nosso mestre, que Ele pagou pelos nossos pecados e pagar significa levar sobre Ele tudo que a gente deveria sofrer no lugar dele, mas Ele já pagou essa dívida. Nesse domingo, às 21 horas, estarei eu no canal do YouTube Pelo Estudo e Pela Fé, com a minha amiga Sara, Lucas e o Maxwell, e mais outras pessoas também, não sei se estarão lá, e a gente vai falar a respeito de Jesus Cristo e a Páscoa, tá bom? Então, espero você lá, conto com a sua presença lá, a gente vai falar bastante coisa, vai ser um conteúdo bem bacana, e eu vou deixar o link aqui em algum lugar na descrição, enquanto estiver acontecendo lá a live, e vou avisar vocês também por outras formas, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje se tratava disso. Não esquece de apertar o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho das notificações aí, aperta ele e coloca em todas, tá? E é isso que eu tinha para falar. Obrigado pela sua presença
e até o próximo vídeo. Hoje estava mais tranquilo, né? Eu estou mais sereno, mais sossegado. E é isso. Obrigado e até mais.